Olá, amigos tipológicos! Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Ah, sim, você já fez isso. Todo mundo faz isso o tempo todo, porque nossa mente precisa encaixar as pessoas em caixinhas diferentes para entender melhor como elas funcionam. Mesmo que você não seja uma pessoa muito organizada, você já olhou apaixonado para aquela menina 10-10. Ou talvez você não vai muito com a cara daquele nerd, ou sua melhor amiga é meio hippie e vocês se dão super bem. Bom, as pessoas classificam as outras o tempo todo e fazem isso automaticamente, só que não de um jeito muito saudável. Mas existe uma maneira saudável de categorizar as pessoas, e é usando a teoria dos 16 tipos de personalidade, a melhor teoria de personalidades que existe. A essa altura do campeonato, você já deve ter ouvido falar alguma vez dos 16 tipos de personalidade, ou ter visto alguma amiga falando que ela era uma tal de INTP, ENFJ, ou sei lá o quê. Que viagem é essa, véi? Bom, cada uma dessas letrinhas se refere a uma preferência da vida dela, da forma como ela ganha energia, como ela coleta informações, como toma suas decisões e como ela vive a vida de maneira geral. A ideia de tentar entender essa sopa de letrinhas é para ajudar você a se entender melhor, podendo melhorar suas habilidades naturais e controlar melhor suas dificuldades, e também tentar entender as outras pessoas. Afinal, aquela pessoa que te deixa chateada nem sempre está fazendo aquilo de propósito. Ela apenas vê o mundo de forma diferente da sua, e você, tendo acesso a essa sabedoria, pode controlar o mundo. Bom, não exatamente controlar, mas você estará iniciando sua jornada no autoconhecimento. É o que Carl Jung chama de processo de individuação, para você se tornar uma pessoa realizada sobre si mesmo e assim poder ser melhor para os outros também. Ok, vamos deixar de falação e voltar ao que interessa, os 16 tipos. Olha só, cada letrinha dessa aqui significa uma coisa. A primeira letra diz se a pessoa é introvertida ou extrovertida. A segunda letra diz se é sensorial ou intuitiva, assim com o N mesmo. A terceira letra diz se é pensadora ou de sentimento, que está em inglês. É F de feeling e T de thinking. A quarta e última letra só pode ser julgamento ou percepção. Então, assim, para cada letrinha existem duas possibilidades, ou melhor, preferências individuais. E assim temos 16 possibilidades diferentes, que são os 16 tipos de personalidades. Fácil, né? Bom, vamos ver se você entendeu. Digamos que você descobriu que seu tipo é INFP. E agora, o que isso quer dizer? O I, de introvertido, quer dizer que você é uma pessoa que geralmente tem a atenção mais focada na própria cabeça e nos próprios pensamentos. E isso faz com que você pareça mais reservado na maioria das vezes. Ficar na sua bolha, curtir sua própria vibe, solidão não é uma coisa que te incomoda tanto assim, mesmo que vez ou outra você goste de sair para uma baladinha de vez em quando. O N de intuitivo quer dizer que você é uma pessoa meio abstrata. Você costuma observar o mundo pela ótica das possibilidades, costuma achar que tem um faro para coisas subjetivas, sabe? Prefere notar as coisas que estão nas entrelinhas, além do que os olhos podem ver. Quando você olha para um quadro na parede, você costuma analisar o que o artista quis dizer ali, ao invés de notar imediatamente as cores e as formas da pintura. No melhor das expressões, você tem uma intuição apurada. Já o F vem de feeling, que no português quer dizer sentimento, e quer dizer que você é uma pessoa muito sentimental, que chora facilmente. Brinks, não quer dizer isso não. Ser do tipo sentimento quer dizer nada mais, nada menos que você prefere tomar as suas decisões baseadas no bem em comum entre as pessoas, ou em como você sente lá no fundo da sua alma o que é melhor para você. Quais são as coisas importantes para você? O que é que mais importa? É assim que você toma a sua decisão, se baseando no que você sente. A última letra do INFP é a percepção, e como todo bom perceptivo, você deixa seu quarto todo bagunçado. Não é isso que as pessoas dizem? Bom, não é exatamente assim. Sabe quando a sua mãe arruma suas coisas e você não consegue mais encontrar o que queria? É um pouco por aí. Os perceptivos preferem ter um leque maior de possibilidades. E se você encarar a sua bagunça como sua área de trabalho criativa, ótimo. É como você prefere viver a sua vida. Perceptivos não gostam muito de se restringir a metodologias, listas de tarefas, planos e prazos.
Eles trabalham melhor com um ambiente fértil de alternativas, mas não quer dizer que você é uma pessoa desorganizada, apenas que prefere ser mais flexível e adaptado a diversas situações. Reunindo essas 4 preferências individuais, elas formam um tipo de personalidade INFP, também conhecido como o sonhador ou filósofo. E existem muitas pessoas por aí com o tipo INFP. Acho que você não vai ver elas nas ruas ou nos supermercados tão facilmente. É mais provável que você encontre elas na internet, ou desenhando, criando poesias ou compondo músicas. São pessoas extremamente criativas, honestas e generosas. Imagine só esses famosos que também são INFPs, como J.R.R. Tolkien, criador de Senhor dos Anéis, C.S. Lewis, de As Crônicas de Nárnia, ou até o Keanu Reeves, que é de tirar o fôlego. You're breathtaking! Imagine o potencial de ser o próximo grande escritor de uma obra de ficção. Sim, é possível. Ok, então que tal falarmos um pouco sobre o extremo oposto do INFP, o temeroso ESTJ. É provável que você conheça um ESTJ. Talvez seja seu pai, um tio ou até seu chefe. É um tipo que é relativamente fácil de encontrar como líder, professor, político. Veja que o ESTJ tem as letrinhas opostas ao do INFP. O E diz que ele é uma pessoa extrovertida. Isso é, ele prefere passar a maior parte do tempo fora da bolha, de um mundinho privado só dele. Do contrário, é uma pessoa que gosta de estar em evidência, nos holofotes, trabalhando junto de outras pessoas, em organizações e gosta de estar no mundo real. É comum dizer que um extrovertido é uma pessoa que fala muito, ou fala pelos cotovelos. É uma pessoa expansiva e gosta de se expressar constantemente. O S vem de sensorial ou de sensação. Isso quer dizer que ele é uma pessoa bastante pé no chão, realista e concreta, que vê as coisas como elas são e geralmente gosta de fazer observações óbvias do mundo. Por exemplo, se um sensorial olhar para um quadro como uma pintura, ele vai notar a aparência, as cores, as formas e vai observar o que está acontecendo ali, como por exemplo, o homem no barco ao pôr do sol. Agora, quanto ao T, de thinking, que no português quer dizer pensamento, quer dizer que ele é alguém que prefere pensar muito por leis, regras, fatos e dados concretos. E é assim que ele faz seus julgamentos. Por exemplo, quando alguém desobedece uma regra, uma pessoa que é T vai usar uma lei para dizer se aquela pessoa está errada ou não, ao invés de julgar como ela sente que é certo para as pessoas ou para ela mesma. O T se refere muito mais à lógica, como as coisas funcionam, do que ao pensamento em si. Não é que ele pensa mais ou melhor do que um F, mas que ele julga conforme as regras que ele respeita. E, finalmente, o J de julgador. Quer dizer que ele é uma pessoa que julga as outras? Um verdadeiro carrasco? Não, é bem assim não. O julgamento na teoria se refere ao oposto dos perceptivos. Uma pessoa J gosta de ter as coisas bem organizadas, seguir listas e completar tarefas. Seguir uma ordem exata das coisas e metodologias. Se tem uma coisa que dá prazer a um J, é marcar como concluído uma lista de afazeres. Juntando essas 4 preferências, temos o tipo ESTJ, também conhecido como o coordenador, o chefe, realmente uma pessoa que está disposta a realizar tarefas e colocá-las em prática, como a Margaret Thatcher, a Michelle Obama ou Henry Ford, o cara que fez a primeira fábrica de carros. Essas 2 personalidades, INFP e ESTJ, parecem muito distantes uma da outra, não é mesmo? Bom, o potencial é enorme. Pense no potencial que essa combinação de personalidades poderia ter. Como, por exemplo, o ESTJ encorajar o INFP a ser um grande escritor, ou o ESTJ botar em prática tudo aquilo que o INFP idealizou. A combinação dessas 8 letras pode formar 16 tipos de personalidades diferentes. É uma teoria que foi formulada no século passado por Carl Jung, que vem se desenvolvendo cada dia mais para ajudar as pessoas a se encontrarem como seres humanos individuais. Não é que as pessoas estão botando rótulos umas nas outras, mas identificar esses padrões só facilita entender que tem pessoas iguais a gente que se deram bem na vida. Então, nós também podemos. Mesmo que tenhamos um pouquinho de cada característica dentro da gente,
É bom se encaixar em grupinhos de vez em quando, não é? E conhecer pessoas que têm as mesmas preferências que as nossas. Então, essa foi uma aula bem básica sobre os 16 tipos. Mas não vai achando que já sabe de tudo, não, porque ainda tem muito a ser explorado. Eu sei que a gente está devendo trazer mais vídeos, mas se eu vir que tem muita gente se inscrevendo, eu prometo fazer mais. Já se inscreveu? Não se esqueça de ativar o sininho. E deixa um like aí pra gente saber que você gostou e não esquece de compartilhar com seus amigos também. Boas tipagens por aí e até mais!